Chegamos, povo de Deus, com mais um podcast Isso é Forte, podcast que tem abençoado a tua vida, podcast que tem trazido histórias inspiradoras, histórias de vitórias, que assim como você, pode de repente não estar como você gostaria, mas que Deus entrou na história e mudou a situação. Hoje eu estou aqui com um grande homem de Deus, pastor André Sena, da capital do Amazonas, aqui para o interior. É uma honra tê-lo aqui, meu querido. É uma honra e quase um sonho, pastor. Que legal. Alguém do calibre do senhor, muito conhecedor da palavra de Deus e anos aí de experiência na obra, né? Já andou por vários lugares aí no Brasil, mas na verdade eu não vou apresentá-la. Sua primeira palavra aí é de apresentação. Se apresente para que o público aí possa lhe conhecer. Ok, a paz do Senhor Jesus a todos aí, os internautas, que Deus abençoe. E é um prazer muito grande, irmão Estevam, estar aqui participando deste podcast. Mais um podcast que a gente participa, dentre outros tantos que nós já participamos. E tivemos aí o privilégio e honra de compartilhar algumas experiências. E essas experiências que vamos compartilhar hoje, eu tenho certeza que será de suma importância para o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento espiritual. E estar aqui na cidade de Capiranga, para mim, é sempre uma satisfação enorme poder estar com meus irmãos aqui. Eu me sinto como membro desta igreja também, e desta cidade, e me sinto como se fosse parte deste corpo maravilhoso. E hoje à noite, com certeza, vamos estar bem abertos aí para as perguntas. Glória a Deus. Pastor, já provou e já se apaixonou pelo açaí de Capiranga, pastor? Tomei, não desta vez agora, mas outras vezes que eu vim, que agora está na entre safra, mas o açaí daqui ele é diferenciado. É diferenciado. Ele é um açaí doce, né, um açaí Jussara, mas um açaí que tem um sabor totalmente diferente. Eu só posso entender que a terra, ela influencia muito no fruto, né? É verdade. Maravilha. Eu quero pedir a você que chegou com a gente agora, que você compartilhe, que você curta, compartilhe esse episódio. Para quê? Para que mais pessoas sejam abençoadas pelas histórias que nós vamos contar aqui. Então deixe o seu like, compartilhe, que vai ser muito importante. E se você puder, se foi útil a você, você pode também se inscrever no nosso canal, dar essa moral aí que vai ser uma bênção. Então, pastor, a gente sempre inicia o nosso podcast aqui com uma pergunta clássica aqui do Isso é Forte. Amém. Como era o André Sena antes de Jesus? Rapaz, é muito complicado falar do André Sena antes de Jesus, porque existem alguns episódios da minha vida que eu até me privo de falar, às vezes abertamente em público, porque é muito comprometedor. Hoje nós vivemos num mundo cibernético, aí, nesse mundo de informações, de inteligência artificial. E de repente alguém pode até pegar aí um testemunho desse aí e usar uma inteligência artificial para tentar, de alguma forma, usar a nossa imagem como se ainda estivéssemos nessa situação. Mas deixa eu falar um pouco assim. Eu vou ter tempo para falar à vontade? Pode falar. Ok, pastor. Então vamos lá. Falar do André Sena do passado, né? Eu cresci numa família que se dizia ser cristã, mas porém não praticava Cristo. Meus pais se separaram, né? Sou filho de um relacionamento de separação e a gente vivia uma vida muito ausente de Deus. E a espiritualidade que a minha família procurava sempre foi o candomblé, sempre foi a quimbanda, algumas vezes a umbanda. Eu fui criado dentro desse meio, né? Criado dentro desse contexto. Então, com muito respeito, né, aos seguidores da umbanda, da candomblé, cada um, né, tem a sua opção de religião e a gente não pode ser intolerante de forma alguma, né? Sim. Mas assim, eu participei e entreguei a minha vida para este nível de estilo de fé, né? Então, servi as entidades e algumas divindades que a gente acreditava que era realmente o caminho correto para a nossa vida. Porém, um dia eu tive uma experiência. Nós estávamos numa festa dedicada a uma divindade chamada Yansan. Já tinha aproximadamente 30 dias que nós estávamos envolvidos muito
nessa festa. E essa festa foi 7 dias que houve festa. No 7º dia, eu era cambono, com 12 anos de idade eu fui cambono, fui filho de santo. Eu estava batucando ali, né? Nas corimbas, né? Nas invocações, através da música e da batida do tambor às entidades. Quando de repente deu um raio assim, ó. Tá! E o céu daquele rancor abriu e desceu uma espada na minha direção. Essa espada veio bem próxima assim do meu rosto e uma voz disse: acabou o teu tempo aí. Eu não era evangélico, não era cristão, porque eu nunca fiz primeira comunhão, nunca fiz crisma. Eu só fui batizado na igreja católica quando criança e pronto. Porém, eu tinha certeza que aquela voz era Deus. Eu tive certeza que eu tinha que servir o Jesus dos crentes. Algo dentro de mim já dizia isso. Mesmo eu não conhecendo o Jesus dos crentes, mesmo eu não sabendo quem era Deus verdadeiro, né? A não ser o Deus que foi me apresentado, o Oxalá, dentro da magia, dentro do baixo espiritismo. Então eu sabia que não era esse Deus, era um Deus muito mais poderoso, um Deus invisível. E ali deu início a um processo. O processo foi lento, né? Eu não saí logo de dentro do candomblé, permaneci dentro do candomblé, permaneci dentro do movimento, né? E até porque toda a minha família participava, mas algo ficou registrado dentro de mim, ficou marcado. E houve vários eventos. Eu estudava num colégio em Manaus, que era um colégio batista. Eu vou falar o nome aqui, era o Instituto Batista Ida Nelson. Era um colégio batista e eu tinha uma professora, a professora Esté, que era professora de religião, e ela perguntava: o que é isso no seu pescoço? Eu dizia: isso são os guias, né, das entidades. Então eu era visto pelos outros adolescentes como uma pessoa assim meia freak, né, meio estranha, porque eu usava guia, né, eu era a pessoa que tinha aqui amarrado, as amarrações, e aquilo ali de alguma forma era estranho naquela época. E eu parei de usar guia, eu comecei a mudar minha vida, mas eu também era roqueiro, ouvia muito rock. E uma vez eu estava na Praça do Congresso em Manaus e um monte de crente saiu evangelizando e uma senhorinha do cabelo muito comprido olhou para mim, apontou o dedo e disse assim: tu vai ser pregador do Evangelho do Senhor. Eu te vejo missionário. Eu não sabia nem o que era missionário, mas ela dizia assim: você vai atravessar o continente e vai pregar para muitas pessoas. E aí ela falou uma língua estranha naquela hora, eu não entendi muito, mas aquilo foi agregando valores espirituais. Até que passou muitos eventos, né, envolvimento no vício e tudo mais, uma vida de prostituição, de vício, de bebidas. Chegou um tempo que eu entrei num estado depressivo e eu pensei em tirar a minha própria vida. Nesse tempo eu peguei um revólver, né, do calibre 38 e fiz roleta russa, né? Coloquei uma bala, coloquei uma munição, municiei, bati o tambor, rodei e bati o tambor e apertei e não disparou. Aí eu abri o tambor, rodei novamente, bati o tambor e não atirou. Por 3 vezes eu fiz isso. Na 4ª vez que eu fiz, que eu bati, uma voz audível literalmente falou ao meu ouvido e disse: não faça isso. Eu olhei para trás, me assustei. Eu estava só. Na frente de casa tinha um banco de madeira e na frente de casa era uma mata, né? Onde hoje ali é o Parque Sumaúma, na Cidade Nova. E eu ouvi a voz dizendo: não faça isso. Quando eu olhei para trás não tinha ninguém. E as minhas mãos começaram a ficar trêmulas. E de repente deu vontade de levantar a arma para cima e atirar. E quando eu apertei, atirou, disparou, deflagrou o projétil. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quantos livramentos Deus me deu para chegar até aqui.
houve todo um processo de Deus para que eu chegasse ao pleno conhecimento. Um dia eu saí de casa, estava muito depressivo, eu tinha bebido a noite toda, amanheci, acordei, continuei bebendo. Era um aniversário de primos, estava a família toda reunida em casa. Abri uma cerveja, meu café da manhã foi uma cerveja, fumei um cigarro e fui bebendo até as 14 horas. Quando chegou 14 horas, me deu um desejo muito grande de me arrumar e visitar uma igreja naquele dia. E quando Deus tem um projeto na nossa vida, Deus vai usar circunstâncias para que você se volte para Ele. E uma colega de escola que estudava passou, olhou e disse assim: oi, tudo bem, André? Como é que você está? Disse: tudo bem. Ela disse: quero te fazer um convite hoje. Você vai comigo para uma igreja? Mas é igreja de crente. Eu sei que você não é desse lado, mas eu quero te fazer um convite hoje, porque foi feito um desafio para cada um levar um visitante. Eu queria muito lhe levar. Eu respondi com tanta vontade para ela, que eu disse assim: você me espera eu me arrumar? Ela disse: não, mas não é agora. Eu disse: não, mas eu quero me arrumar agora. Eu disse: eu estou bebido. Ela disse: não tem problema. Vai tomar um banho e vai te arrumar, que eu estou indo em casa me arrumar e venho aqui. E me arrumei muito rápido, fiquei aguardando. Ela chegou, me pegou naquele dia lá, foi com um colega dela no carro. Entrei, eu cheguei, nós fomos um dos primeiros a chegar na igreja. E ficamos lá fora, conversando. E eu lembro como se fosse hoje. O culto começou, nós começamos ainda lá fora conversando. E quando eu entrei, estava cantando um hino que dizia assim: és a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Desceu uma nuvem de paz tão grande na minha vida, aleluia, que eu só fechava os olhos e chorava. Chorei. E o pastor, quando começou a pregar, parecia que tinham falado da minha vida para ele. E eu me questionava dentro. Eu dizia assim: será que alguém falou da minha vida? Mas eu nunca tinha pisado naquele lugar. Então, foi muito interessante. Quando ele disse assim: Deus está com tanta ansiedade de ver você tomar um passo de fé e vir aqui aceitar Jesus, que haverá uma festa muito grande no céu. E naquele dia, a igreja era meio assim, inclinada, e eu saí descendo e me ajoelhei lá no altar, uma igreja batista. E quando eu entreguei minha vida para Jesus numa igreja batista, depois me tornei assembleano, mas eu me converti numa igreja batista. E que eu me ajoelhei naquele momento foi muito interessante. Essa igreja era uma igreja batista tradicional e ela tinha acabado de se renovar. Os crentes tinham tido uma experiência com o batismo com o Espírito Santo. Então eles estavam naquele auge do primeiro amor pentecostal, estavam buscando muito, era muita consagração. E um lugar onde se ora muito, se consagra muito, pode ter certeza que ele é um lugar espiritual. É um lugar que a glória de Deus, a presença de Deus se manifesta de uma forma especial. O pregador nem tem muito trabalho, né? Não tem muito trabalho. É fácil pregar. É fácil adorar num lugar onde tem uma atmosfera espiritual, um lugar espiritualizado, né? E foi maravilhoso porque quando eu desci para aceitar Jesus, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas quando eu desci e me ajoelhei, um fogo consumidor tomou conta da minha vida. Aleluia. E eu fui tomado e comecei a falar outras línguas. Fui batizado com o Espírito Santo no mesmo dia que eu aceitei Jesus. Será se Deus tem uma pressa na minha vida, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo no mesmo dia que eu aceitei Jesus. E eu fui tomado ali com uma graça muito grande. Um verdadeiro combo espiritual, né? Salvação, libertação e batismo no Espírito Santo. Justamente. Né? E assim, o nível de experiência com Deus, ela só foi aumentando. E eu lembro que, não lembro quem foi, mas depois algumas pessoas comentando, dizendo que a pessoa me julgou porque eu estava todo de preto, né? Eu entrei na igreja, é interessante, né? Você pode até achar engraçado. Mas eu entrei na igreja e o meu cabelo passava dos ombros, né?
Eu era cabeludo. Cheio de anéis de caveira. Tinha cabelo, né, pastor? Eu entrei com uma camisa do Metallica, né? Uma calça preta rasgada, cheia de pets. Pets eram umas coisinhas que colocava aqui de rock. E um coturno preto, né, militar. Eu entrei desse jeito, com um cordãozão assim, com uma cruz virada de cabeça para baixo. A galera já ficou repreendendo daqui, né? Tá repreendido. Quando eu entrei, né, cabeludão, daquele jeito meio estranho, cabeça baixa. Quando eu me ajoelhei para orar e comecei a falar naquelas línguas, eu lembro que alguém chegou no meu ombro e disse: eu te repreendo no nome de Jesus. Eu te repreendo no nome de Jesus. Tipo assim, isso é demônio, é espírito de engano. Mas quando alguém tocou em mim, essa pessoa foi jogada 2 metros. E as pessoas depois comentando, dizendo assim, ó, foi te repreender sem discernimento e o poder de Deus jogou ela, é do sexo feminino, jogou ela assim uns 2 metros e ela foi tomada também e foi arrebatada naquele momento em sentidos. Ficou desmaiada lá. Então foi um negócio tão forte que mudou a história daquela igreja, mudou a história daquele bairro, porque era o comentário dizendo, ó, se converteu e tal, Deus fez coisas tremendas. Então, é isso aí, foi assim. Muito forte, né? Mas eu só acho que nesse momento aí da sua conversão, você já entendeu que havia um chamado? Havia um chamado de Deus que não era para ser um crente normal, não era para ser um crente de banco, né? Então, pelo que o senhor falou, nesse momento o senhor já estava dizendo qual seria o chamado. Seria um chamado, um ministério de fogo, né? Um ministério mesmo poderoso. As coisas espirituais na minha vida, elas sempre foram assim muito direcionadas por Deus. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo assim que eu sou incapaz de muita coisa. Eu mesmo não tenho capacidade para nada. Tudo que acontece na minha vida é Deus até hoje. Tudo que acontece na minha vida tem a mão de Deus, literalmente. Eu nunca projetei assim, eu vou ser um pastor, vou ser um pregador. Nunca projetei. Mas algo me impulsionou a partir daquele dia, dizendo eu preciso falar para as pessoas o que eu senti. Porque esse é o ponto do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele te impulsiona a falar do Deus que está dentro da sua vida. Das experiências pessoais, como os próprios apóstolos, o próprio Pedro falou, eu não posso negar do que eu tenho visto e o que eu tenho ouvido. Eu não posso negar. É igual aquele senhor que foi curado. Jesus curou aquele homem, né, que era cego, e ele disse, olha, se ele é ou não é falso profeta, eu não sei. Uma coisa eu sei, que antes eu era cego e hoje eu vejo. Entendeu? Então, foi mais ou menos isso na minha vida. O chamado começou a fluir a partir do momento que eu me converti. Eu tinha cerca de 250 a 300 discos, vinis e coletâneas de rock. Por exemplo, eu tinha coletânea do Pink Floyd, Black Sabbath, do The Purple, do AC/DC, Scorpions, Iron Maiden, Guns N' Roses. Eu tinha uma série de coletâneas. Era 15, 20 vinis e assim ia, quase 300. O que eu fiz? Eu tinha um disco do Venom, né, que era um bafomé, assim, um bodezão. Eu peguei tudo aquilo ali, Sepultura, né, Metallica, Iron Maiden, e queimei. Ali foi o desapego, né? Foi ali libertação mesmo. Foi um simbolismo do desapego, porque eu era roqueiro que eu não passava um dia sem ouvir rock. E ali foi um desapego total. Ali eu peguei guia, peguei, né, imagens, me desfiz. Então ali foi o maior símbolo de libertação. Eu acho que a maior libertação da vida do homem é ele se libertar da incredulidade e da ausência de uma divindade verdadeira. Porque ele diz, eu não preciso de Deus, não há Deus, ou eu tenho outros meios de buscar Deus. Eu acho que a maior libertação na minha vida foi saber que o único Deus é o Deus de Israel. É saber, ter a certeza. Então, isso para mim foi tudo, né, de uma forma muito especial. Maravilha, pastor.
Entrando, na verdade, desde o início o senhor já está no campo das experiências, né? Pastor, mas se existe um ápice para um pregador, poderíamos dizer que esse ápice é Camboriú? O senhor já entendeu a minha pergunta, né? O pastor André Sena, para quem não sabe aí, pastor André Sena representou aí o norte do Brasil, né? Lá em Camboriú. E, aliás, dentro dessa pergunta, explica para a gente esse codinome Profeta do Norte. Deixa eu ir por parte. Assim, eu acho que o ápice da vida de um pregador não é o lugar, não é a vitrine onde ele chega a pregar, mas sim o fruto que a mensagem dele vai gerar. O verdadeiro pregador, pregoeiro da palavra, ele tem que julgar o ápice do ministério dele pelos frutos. É os frutos que vai denotar o nível do ministério dele. Porque não adianta ele pregar no maior evento do mundo se não ganhou uma alma para Jesus. Porque o nosso objetivo é despovoar o inferno para povoar os céus, né? Se eu preguei e não aconteceu nada, então eu tenho que me preocupar. Agora, em relação, quando você fala Camboriú, você está falando dos Gideões missionários da última hora. Exatamente. Um lugar onde eu tenho um respeito e um carinho muito grande, né, pelos pastores, presidentes que foram presidentes e os que são atualmente, né? Então eu tenho um carinho, eu tenho um respeito muito grande, em memória ao grande pai das missões brasileiras, que é o pastor Cezino Bernardino, na qual foi um paizão para todos nós. E assim, eu acho que na década de 90, 2000, era o sonho de todo pregador chegar um dia e pregar nos Gideões missionários da última hora. Especialmente ali depois que Marcos Feliciano, né, explode ali em Camboriú, né? Justamente, Marcos Feliciano é um mito, né? Ele é uma lenda dentro dos Gideões. A gente tem que tirar o chapéu e reconhecer, né, o Marcos Feliciano como uma lenda dentro dos Gideões missionários. E dentre tantos outros que se levantaram também. Mas ele é uma das pessoas que mais se sobressaiu e permaneceu aí no pódio durante muito tempo. E influenciou uma geração, né? Uma geração. Eu, assim, já era pregador, já era pastor quando o Marco Feliciano começou a explodir no Brasil, né? Não vou dizer que nunca tive influência, sim. A gente sempre busca se influenciar por coisas positivas, né? E Marcos, sim, fez parte de uma parte da minha vida, mas as minhas maiores influências como pregadores foi Átila Brandão, né? Foi Gesiel Gomes, Takayama, Decaso Takayama. Sim, foi esse, sim. O próprio, né, o nosso próprio pastor Napoleão Falcão. Eu já sou de uma geração um pouco mais antiga, né? Então esses sim me influenciaram muito, né? Jim Swaggart, né? O Billy Graham, essas pessoas assim, Morris Cerullo, as pessoas que eu me influenciava. Eu li muitos livros, né, de Morris Cerullo, li muitos livros do Ronald Bunker. Então essas pessoas, né, Po Yang-Shu, eu procurava muito me influenciar pelo ministério dessas pessoas. Então, assim, foi um privilégio muito grande no ano de 2018 ser pregador oficial dos Gideões Missionários da Última Hora, né? 2019 foi uma honra muito grande, né? Nosso saudoso pastor Wesley Ricardo Santos, que foi uma pessoa que, quando eu estava no estado do Pará, eu estava em Belém, né, na cidade de Vigia, bem próximo de Belém, pregando num congresso de missões. Quando eu terminei, o pastor me levou na casa pastoral, onde tinha um banquete lá, e o meu telefone tocou, e quando tocou, era o pastor Wesley. Quando eu atendi, ele disse: Sena, lembro como se fosse hoje, Sena, lembrei de você e coloquei o seu nome na lista dos pregadores oficiais. Você vai representar o estado do Amazonas nesse congresso. Então aquilo ali marcou a minha vida. Foi uma alegria muito grande. Aí teve muitos levantes, né? Porque
Tem aqueles que não aceitam, acham que eram eles para estar lá. Sim. Mas quando Deus resolve abençoar, abrir porta, Deus vai pegar o comedor de jaraqui lá da zona leste de Manaus e vai colocar entre os grandes lá em Santa Catarina. É assim que acontece. O importante é deixar Deus trabalhar e não, de alguma forma, forçar uma situação, né? Que quando as coisas são forçadas, não prosperam. Mas quando é de Deus, vai prosperar, né? Hoje a gente prega em outros lugares. Estive agora um mês atrás, menos de um mês, há uns 23 dias, pregando no Congresso dos Varões, lá na Adebras, né, em São Paulo. Estivemos ali na Catedral ali da Madureira, com o bispo Samuel Ferreira, bispo Keila. Foi uma honra muito grande estar lá. E já estou indo por lá já pela 6ª vez, né, para a honra e glória do Senhor. Realmente é um feito, né, para alguém daqui chegar em Camboriú, chegar aos lugares que você tem chegado. Isso só comprova uma coisa, né, que quando o homem ele decide colocar a sua vida diante do Senhor, é as bênçãos que correm atrás, né? A gente que fica correndo atrás da bênção, não são as bênçãos que nos alcançam, como diz a palavra do Senhor. Mas, pastor, mudando um pouco aqui o roteiro, antigamente as mulheres elas tinham um papel, sempre tiveram um papel importante, especialmente ali interligado à questão do ciclo de oração, né, e tal. Mas de um tempo para cá, as mulheres elas ocupam um novo espaço na igreja, certo? Especialmente a nossa IEADAM, hoje ela decide então autorizar também as pastoras, né? Antigamente as pastoras eram esposa do pastor. Eram chamadas carinhosamente e tal. Exatamente. Então, eu queria saber qual a sua visão com relação a isso. O papel da mulher, ou esse novo momento que as mulheres vivem na igreja. Você quer me colocar Só isso, numa situação complicada. Assim, ó, isso é polêmico quando se trata de Assembleia de Deus, né? Quando eu falo de Assembleia de Deus, eu estou falando a nível de convenções pioneiras, né? Eu falo de nível de convenções mais tradicionais, mas nós temos aí convenções com um novo entendimento, convenções que Deus abriu portas com uma nova direção. Eu faço uma pergunta: Deus é homem ou é mulher? O Espírito Santo de Deus é macho ou fêmea? Né? Se a gente conseguir responder se o Espírito Santo é macho ou é fêmea, a gente começa a definir se ministério é só para homem ou só para mulher. A verdade é que se o céu é reservado só para homem ou só para mulher, fica uma coisa meio que paradoxal, porque a gente vive pregando por muitas igrejas no Brasil. E o que você observa é que o departamento de mulheres é mais mulher nas igrejas do que homem. Sim. Os eventos mais organizados são mais de mulheres do que dos homens. A começar por fardamentos, programações, recepções, ornamentações. Tudo é a mulher. Acho que o papel da mulher é muito importante ao lado do homem dentro do santo ministério, visto que o próprio Deus disse que não é bom que o homem viva só, né? E o termo original hebraico para far-lhe-ei uma adjuntora, o termo hebraico é ezer kenegdon. O termo ezer kenegdon significa aquela que está diante dele. Os sábios rabinos interpretam ao pé da letra: aquela que está tete a tete, nariz com nariz. Então a mulher ela tem um papel de confronto com o homem, de posição de decisões, de argumentos, diante do homem, tete a tete. Então, se o ministério, se uma convenção reconhece que a mulher deve ser autorizada e consagrada como ministra ou ministro do Evangelho,
Amém. É louvável. E a mulher vai desenvolver um grande trabalho, porque a mulher é minuciosa. Eu costumo dizer para minha esposa que ela tem olho de Tandera, o olho do Thundercats, consegue enxergar uma visão além do alcance. E pastor, só para quebrar o clima aqui, o pastor está escolhendo as palavras, porque a pastora está aqui em frente, ó. Senão, está aqui olhando aqui atrás das câmeras. Já viu, Ezer-Kenegdon, né? Então, mas assim, é importante a gente entender isso. É importante você entender a importância, né? Hoje eu ouvi no almoço alguém dizendo assim, do lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Mas na verdade não é do lado, é na frente. Na frente de um grande homem tem uma grande mulher. Ela virada de rosto a rosto. Por quê? Porque biblicamente é Ezer-Kenegdon. Biblicamente é de frente a frente. O homem só prospera quando a mulher confronta ele. Um pastor só tem uma vida próspera quando a esposa acompanha o ministério pastoral dele. Ela tem que ser pastora dele primeiro. Eu sempre digo à minha esposa, ela não manda em mim. Ainda que ela queira. Mas ela vai ser Ezer-Kenegdon. Porque todas as vezes que a minha esposa me confrontou e disse assim, não faça isso. Não age dessa forma. E todas as vezes que eu bati de frente com ela, o resultado foi muito negativo lá na frente. Mas às vezes que eu quebrei o meu ego masculino, machista, e me curvei a orientação dela, eu vi que surtiu um efeito e foi legal. Então esse é o sentido. Agora, se uma convenção não concorda que uma mulher se torne uma pastora, né? Amém. Também. Se você está nessa convenção, você tem que ser submisso a ela. Sim. Se não está feliz, saia dela e procure uma que consagre pastora, né? Porque eu acho que é liberdade de expressão e liberdade de ir e vir para todos. Então eu penso dessa forma, né? Agora, por outro lado, né? Nós temos um ponto muito importante a ser tocado. Porque, assim, eu acredito, sim, que uma mulher tem a posição de ser uma pastora. Mas ela tem que estar na posição de Ezer-Kenegdon. Ela tem que ter o seu esposo. É uma pastora, mas não tem marido, fica difícil até para orientar os casais. Sim. Ela está com o ministério manco. Precisa ter as duas pernas fixas. Aí sim, aí eu concordo que está 100%. Exatamente. No caso da Iadã, é exatamente isso. No caso da Iadã, exatamente isso. A mulher, para ser autorizada, ela precisa obrigatoriamente estar atrelada ao seu esposo, né? Então, ela é autorizada a esse ministério juntamente com o seu esposo. Eu desconheço alguma que seja pastora assim, sem que esteja ligada a um pastor, né? Eu acredito que isso é automático. Vamos aprofundar mais as polêmicas. Porque eu acredito que, lógico, com muita seriedade, nosso querido pastor Samuel Câmara, juntamente com o pastor Jonatas Câmara, são homens idôneos, homens conhecedores da verdade, e eles, com as raízes na qual seus pais passaram para eles, eles sabem o que é correto. Sim. Estão dentro desse meu pensamento. Se é para consagrar uma pastora e reconhecer, que seja do lado do seu sacerdote. Aí sim, aí vai dar certo. O fato é, sendo pastor ou não, as mulheres desempenham um trabalho espetacular dentro das igrejas. Não só na igreja, no casamento. Porque a mulher, quando ela não se coloca na posição para ser uma edificante do lar, o ministério do pastor é só aparência. Porque a Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A função da mulher é de edificar, não é o homem edificador. O homem é provedor. O homem é proativo. Se ele não for, ele já está pecando, né? Porque ele tem que ser proativo. Mas
a função da edificação da casa é a mulher. A mulher, ela tem o poder de nos levantar e é o poder de nos arrebentar. A começar pelo divórcio, porque divorciou vai ter que rachar tudo, né, irmão? Aí complica. É pena total, né, pastor? Mas, pastor, aprofundando as polêmicas aí, nós vivemos, a igreja de modo geral, o tempo todo novidades. E as novidades desse momento são os novos pregadores. Uma galera que está chegando aí e, com certeza, grandes homens de Deus têm se levantado da nova geração, homens que têm realmente, jovens que têm feito a diferença, né? Mas eu queria a sua visão dessa galera aí que puxa muito pro lado coach, né, e tal. A minha curiosidade para um homem que tem assim um vasto conhecimento de teologia, é se tem algo de errado em usar esse movimento coach dentro das pregações, se é bíblico, se é antibíblico, enfim. Como é que o senhor vê isso daí? Eu vejo a questão do equilíbrio, né? Comer feijão não é errado, mas comer uma panela cheia de feijão, você vai dar um caldo, né? Vai dar um desarranjo estomacal. Então, você de repente comer manga não é errado, mas outro dia eu comi umas 5 mangas e fiquei muito mal, hein? Porque tudo na vida tem um equilíbrio, ponto de equilíbrio. É um pêndulo, né? Se perde o equilíbrio, ou vai para um lado ou vai para o outro. A questão dos movimentos neopentecostais, que são os movimentos novos, tem que ter um equilíbrio, né? Por exemplo, a questão do pregador hoje coach. O pregador que trabalha mais no campo da psicologia, né? Mexendo na emoção, no emocionalismo, ou no campo da raiz teológica. Na verdade, nós somos pregadores da Bíblia. E nós precisamos usar as ferramentas que os apóstolos deixaram, que os antigos profetas deixaram. Essas ferramentas é que tem que ser usada na igreja. Se a gente começa a inventar muita coisa, aparentemente vai ficar bonito, o bolo vai ficar muito bonito. Mas talvez o estrago, o efeito de quem comer esse bolo pode ser muito ruim. Para uns pode dar certo, mas para outros pode fazer um mal muito grande. O que está acontecendo na nossa nação, eu vou ser agora bem taxativo, é que nós temos gigantes nas pregações e anões, né? Eu falo isso minúsculos, né? Não estou falando anões falando mal de uma anomalia genética, estou falando anões minúsculos nas orações, nos jejuns e nas essências do verdadeiro evangelho. Na verdade, se fala muito em avivamento no Brasil, mas o avivamento ele começa, não é com movimento. Avivamento se começa com arrependimento. Lágrimas. Se falamos de avivamentos e não tem arrependimento de pecado, é só falácia. Não existe avivamento. Nós sabemos que no século XVII, né, na Inglaterra, houve um momento muito difícil na Inglaterra, na Europa, dos grandes pregadores, né, século XVIII, pregadores que saíam dos movimentos de pregação e iam para os cassinos fumar, beber, jogar, viciado em jogos. E na Inglaterra ficou aquilo muito vago, né? Todo mundo era crente, todo mundo era protestante, todo mundo tinha a sua igreja no domingo, anglicana, luterana, e ali vivia uma vida normal. Mas numa faculdade na Inglaterra, não lembro se é em Oxford, mas lembro que 15 jovens começaram a orar dentro da faculdade, começaram a jejuar e a orar e se abster do pecado, e começaram a fazer um culto, um simples culto de louvor e adoração.
As pessoas que entravam na sala eram impactadas com a presença de Deus e elas choravam por causa dos seus pecados. Deus trazia à tona os seus pecados. Então houve um grande avivamento ali na Inglaterra por causa que alguém se arrependeu dos pecados. No Brasil se fala muito em grandes megas pregadores, pregadores que soltam fogo no microfone. Grandes avivamentos no Brasil. Mas é um país que nunca houve tanta prostituição dentro das igrejas. Nunca houve tantos escândalos dentro das igrejas. Nunca houve tantos escândalos no meio dos pastores. Existem canais aí de fofocas gospel, que é uma vergonha. Pastores, bispos, apóstolos, que fazem das redes sociais um âncora de piadas, de prostituição. Porque a prostituição não é atrelada somente ao sexo, mas à porneia, à venda de imagens, simplesmente para se autopromover. E é uma coisa muito triste, porque a gente vê pregadores nesse país que falam muito bonito, mas não têm raízes no Santo Evangelho, no Evangelho eterno. Não tem verdade. Pregadores que pregam, agitam multidões, mas que não deixam marcada uma geração que se arrependa do seu pecado. Não confrontam. Não dizem que o pecado é pecado e quem peca vai queimar no inferno. Ah, eu não posso ser um pregador salgado, eu não posso ser um pregador que afronte a igreja. A gente não pode afrontar, mas podemos confrontar com a verdade, porque a verdade confronta. Então, eu acredito assim, está se levantando grandes pregadores, sim, mas esses pregadores não podem ser pregadores que viajam o Brasil todo pregando, que falam do evangelho para multidões, mas não tem pastor, não tomam santa ceia, não frequentam escola bíblica dominical, não tem uma congregação onde dizimam, onde ofertam. É complicado isso aí, é muito perigoso. Não tem referências, né, pastor? Nenhuma, não tem paternidade ministerial. Me preocupo muito com isso também. Complicado. Se tem uma coisa que eu aprendi com o nosso pastor presidente aqui, é esse cuidado de receber alguém aqui que tenha referência, né? Você vê que quando alguém falava de Jesus, falava Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Né? Tinha uma referência, né? E isso aí é muito impactante. Justamente. Então é isso. Eu penso assim, ó. Se a igreja é preta, se a igreja é branca, se a igreja... Eu acredito que a igreja ela vai continuar sendo igreja, independente da cor da parede. Porém, a essência da igreja, ela sempre vai ter que ser igreja. Luz para este mundo. A igreja, a eclésia do Senhor, ela tem que ser melhor do que a eclésia grega, do que a eclésia romana. Que Jesus, quando usou pela primeira vez o termo eclésia, igreja, ele estava em Cesareia de Filipe. E em Cesareia de Filipe, que era uma réplica de Roma, havia uma eclésia lá dentro, romana, que eram os tetrarcas, 400 homens, os melhores selecionados, os melhores professores, os melhores médicos, os melhores artesãos, os melhores soldados, os melhores em tudo, eram os melhores. Estavam todos reunidos ali. Jesus, quando olhou para o outro lado, viu a eclésia grega, os melhores filósofos, os melhores matemáticos, os melhores homens cultos estavam ali. E ele olhou para os seus discípulos, que eram pescadores, eram homens atribulados, e ele disse, olha, eu edificarei a minha eclésia e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais tarde ele diz assim, se a vossa justiça não sobressaía dos fariseus, para nada vocês servem. Isso é muito forte. Forte. Então a gente como igreja, vou tomar as palavras da Ana Paula Valadão. A igreja pode ser church, ela pode continuar sendo church, desde que ela continue sendo igreja.
Ela só não pode ser church e esquecer de ser igreja. Porque igreja não massageia o pecado, ela confronta o pecado. Essa é a função da igreja na terra, ser sal do mundo. Um agente de asepsia, um agente de purificação nessa terra. Maravilha, pastor. Não para a gente comentar, mas só para até que a gente se une em oração pela família Valadão, né? Não sei se o senhor tem acompanhado. Sim, temos sim. Que tem estremecido, né, as igrejas da Lagoinha, né, rapaz? Esse momento aí, a igreja brasileira precisa se unir em favor de um legado deixado, né, pela família Valadão, né, rapaz? Sim. Um legado de décadas. Eu, por exemplo, venci muitas guerras na minha juventude ouvindo Preciso de Ti. Preciso de Ti, né, que na época Diante do Trono. Então, é uma família que tem um legado, né, e que a gente percebe claramente que o inimigo ele quer enterrar esse legado, né, pastor? Muito forte isso aí. Mas, pastor, estamos chegando aí ao final, já caminhando para o final. Que benção. Quase 50 minutos de papo aqui. Mas eu deixo assim sempre uma mensagem no final, peço para o convidado deixar uma mensagem, sim, mas isso é específico. Se o senhor pudesse dar um conselho para a nossa juventude, os jovens de hoje, qual conselho o senhor deixaria? Eu deixaria, né, um versículo bem conhecido. E esse versículo certamente ele jamais pode sair do nosso coração. Capítulo livro de Eclesiastes, capítulo 10, que diz assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro no unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estultícia. Essa é a palavra. O crente ele tem uma essência. Ele pode mudar as aparências, ele só não pode mudar a essência. A essência tem que permanecer. Se a essência estragar, é porque tem mosca morta. Se a essência feder, é porque ela perdeu a função de essência. Então essa juventude de hoje, ela tem que viver nesse mundo. Um mundo tétrico, um mundo caótico, um mundo tendencioso, um mundo pluralista, um mundo secularista. Ele vai ter que encarar. Porém, juventude da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, no Amazonas, ou outras igrejas, não perca a vossa essência. Porque quando você permanece com a sua essência, não tem ideologia na faculdade, não tem militância que vá mudar o seu pensamento. Você vai permanecer cristão, seus pensamentos são cristãos, sua ideologia é cristã, a sua base de fé vai continuar sendo cristã. E ninguém, você não é influenciado, você é um influenciador. Esta é a palavra. Não tem professor, não tem reitor, não tem amigo, não tem música, não tem balada que vá nos influenciar. Pastor, eu posso estar no meio dos amigos? Pode, mas você tem que ser cristão. Você tem que ser o influenciador. As pessoas têm que olhar para você, mesmo que não respeite, mas vão ter que engolir que você tem uma fé inabalável. E pronto. Esta é a palavra que eu deixo. Seja você mesmo. Não esteja aqui para agradar ninguém. Esteja aqui para adorar a Deus, para ter a essência de Deus, o perfume de Cristo. E esta é a essência que você tem que ter na sua vida. Amém. Pastor, muito obrigado aí. Tamo junto. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês que Glória nos acompanharam aí. Eu posso também falar algo aqui? Pode. Você que está me assistindo aí, siga-nos no nosso Instagram. Dá essa moralzinha aí pro pastor André Sena, tá? Pastor André Sena.oficial. Tudo junto, não é PR, é pastor, tá bom? E para encerrar, foi feita uma pergunta que eu não respondi. Por que agora este nome Profeta do Norte? Porque eu estive no estado de São Paulo e eu fui pregar na Adebrais e na hora o pastor disse assim: cadê aquele pastor lá do Amazonas para dar uma saudação aqui na vigília? Eu estava numa vigília e alguém disse assim:
cadê o profeta que veio do norte lá, o profeta que veio do norte? Aí eu fiz assim, sou eu, vamos chamar, alguém disse, é André Sena. Aí o cara disse, ó, pastor André Sena, vem cá, o profeta lá do norte. Aí alguém pegou isso aí e começou a divulgar. E aí foi pro Fuxico Gospel como profeta do norte. É prova, hein? Mas foi pro Fuxico como uma forma pejorativa. Tipo assim, a profeta do norte, quer dizer que só tem ele como profeta no norte. Mas aquilo ali, queridos, é interessante, né? Um dia escreveram assim, em cima da cruz de Jesus, que não era dele, essa cruz era nossa, colocaram assim, Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Judeus. Aquilo que era zombaria se tornou e vai se tornar verdade, já se tornou verdade, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vai descer em Israel, no seu cavalo branco, e ali aquilo que era zombaria se tornou verdade. Então, o que tentaram de alguma forma fazer se tornou verdade, se tornou uma espécie de um slogan para o nosso ministério. Quando eu saio de Manaus, é profeta do norte. As pessoas dizem, o profeta do norte aqui está conosco, pastor André, profeta do norte, e assim pegou. E a gente pegou aquilo para, como realmente que o diabo queria nos envergonhar, e acabou sendo um slogan. Uma assinatura do ministério, né, pastor? Como, por exemplo, em Antioquia, a primeira vez chamaram excremento de Cristo, né? Ou seja, os cristãos eram excremento de Cristo. O que era pejorativo se tornou bênção. Hoje são pequenos Cristo. Nós somos cristãos. Foi dessa mesma forma. Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Sim, olha, segue lá o pastor no Instagram. Fala de novo aí, pastor, o seu... Pastor André Sena, _oficial, tudo junto. Maravilha. Então segue lá, segue também nosso podcast. E, como sempre a gente pede, você aqui do YouTube, você dá o seu like, compartilha, que isso é muito importante, e se inscreva no canal também. No demais, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu! A paz do Senhor.